treino e a preparação para os jogos e trouxe coisas diferentes. Eu lembro-me quando o Eriksson chegou ao Benfica de aparecerem uns boiões. Eu não quero estar a dizer se foi ele que os trouxe da Suécia, se não, mas uns boiões amarelos com uma tampa azul que eram da ICA, que era o patrocínio do Gotemburgo, e os jogadores começaram todos a ter um boião numerado nessa altura. Cada jogador sabia que tinha um boião. Antes, eu não me lembro de ver os jogadores beber água. Não me lembro, sinceramente não me lembro. E a partir dessa chegada do Eriksson, eu comecei a ver os jogadores a terem lá o seu boião e a tomarem água. Yeah, of course, you have to drink during training, and if you don't do that, your performance goes down. Everybody knows that today. Maybe it was new 82, but Sweden has a lot of good specialists in sport medicine and things like that, so I learned that when I was very young. Chega o Eriksson e passa de treinos de 2 horas onde não se fazia nada, 2 horas onde não se fazia rigorosamente nada. Era realmente o valor individual dos jogadores que primava e que fazia com que as equipas fossem boas ou más, e passa a ser uma coisa completamente planeada, organizada, científica, e os resultados, como tínhamos aquilo que supostamente os grandes jogadores têm que ter, que é técnica, só faltava-nos só depois meter essa técnica ao serviço de variedíssimas coisas que fazem falta às equipas de futebol, como a organização tática, como o treino físico, mas o treino físico estruturado, não um treino físico de ir correr para a mata e andar com um gajo às costas na mata. E portanto tudo isso veio fazer com que realmente o Eriksson chegasse e revolucionasse completamente tudo. Eu conheci treinadores que estavam 1 hora a falar antes dos jogos. O jogo é às 3 horas, levar uma palestra de 1 hora antes de um jogo, havia jogadores que estavam quase a dormir. E a palestra dele eram 10 minutos. No, I never liked long team talks, because I think after 10, 15 minutes the players are not concentrated anymore. And the work you have to do with the team must be done during the week. So when the match day comes, they should know exactly what to do, defending, attacking, and it's only a reminder you talk about. Houve, na realidade, uma mudança de todo o estilo do futebol português, essencialmente por nós. E houve uma mentalidade completamente diferente de uma pessoa que trouxe uma inovação. Imagino que é nós estarmos a fazer coisas novas, a aparecer coisas que nós não pensávamos. Isto para nós era motivante. O novo Benfica ia juntar ao campeonato a Taça de Portugal, mas para isso teria de esperar alguns meses. Depois de 6 eliminatórias e outras tantas vitórias, os encarnados vão jogar a final com o Porto. No entanto, o presidente azul e branco recusa deslocar-se a Lisboa para disputar um jogo que tem, como sempre, lugar marcado no Estádio Nacional. Para espanto geral, a Federação Portuguesa de Futebol cede às pretensões de Pinto da Costa e aceita que a final se jogue não em terreno neutro, mas em Casa dos Dragões. Foi por isso que, a 21 de agosto de 1983, os adeptos do Porto tiveram de assistir à humilhação de ver Carlos Manuel marcar o único gol da partida e levar a taça para a luz, debaixo das suas máquinas. Isto tem a ver muito com o Eriksson, sem dúvida nenhuma, porque acho que havia tanta confusão na comunicação social, porque afinal não tinha sido efetuado, não era feita a final, que o Sven disse ao Fernando Martins: vamos às Antas jogar a final. No dia do jogo, no dia da palestra, chamam os jogadores todos e nós ficamos surpreendidos, uma vez que pensámos nós que não íamos jogar, que a equipa titular não ia jogar. E ele entrou na sala que nós íamos ter a palestra, disse para os jogadores: meus amigos, é no estádio das Antas, é no estádio em Roma, seja onde for, eu vou colocar os melhores no momento. Todos eram os titulares, mas jogavam aqueles, eram os melhores no momento. E por isso não vamos no estádio das Antas para ganhar o jogo. É no estádio das Antas, querem no estádio das Antas, sim senhor, vamos lá, sem medo, vamos lá discutir o resultado com o Flamengo. Conseguimos ganhar a final nas Antas, e mais uma vez eu enganei-me. Eu que marquei o gol, enganei-me mais uma vez, e conseguimos ganhar 1-0, que é realmente um ícone, chegar ao estádio das Antas.
uma final, não digo João Campeonato, mas uma final e conseguir ganhar nas Antas por 1-0 foi realmente maravilhoso. E isto tem a ver muito com a forma também, não é a vitória, mas a ida às Antas teve a ver muito com a forma do Eriksson estar no futebol. E fizemos uma boa partida e ganhamos ao Porto no estádio do Futebol do Porto. Isso para nós foi diferente. Ainda foi foi um momento de mais felicidade, uma vez que fomos discutir a final da Taça de Portugal no estádio do adversário. E era difícil jogar no Futebol do Porto, porque o Futebol do Porto naquela altura também já tinha uma grande equipe. O primeiro ano de Eriksson na Luz iria além da conquista da dobradinha. É também a época que marca o regresso aos grandes jogos europeus. Eliminatória a eliminatória, o Benfica derruba Betis, Lokeren, Zurique, Roma, Universidade de Craiova e chega à final da Taça UEFA. É um percurso espantoso que inclui vitórias em Espanha, Bélgica e Itália, diante de grandes nomes do velho continente. Foi graças à audácia de um treinador que transformou um grande conjunto de atletas numa equipa ambiciosa e descomplexada que o Benfica voltou 15 anos depois a uma final europeia. Aí, contudo, o Anderlecht levaria a melhor. Alguns questionaram a razão de Eriksson ter deixado de fora Filipovic e João Alves, mas o técnico sabia com que linhas se cozia um campeão. Afinal, acabava de se tornar o primeiro treinador da história a disputar 2 finais europeias consecutivas por clubes diferentes. Every time you do the lineup, you try to do the best for the team because you want to win every game. And at that time I thought I had the best team on the pitch, but to be fair, Alves always told me if he has played, we would have won the UEFA Cup. We will never know the answer. Mas na altura já estava o meio campo, era fortíssimo também, né? O Stromberg já estava cá, o Stromberg e o Shell. Era uma equipa já, e ele gostava de jogadores mais voluntariosos, com mais poder atlético. E adorava o João Alves pela sua capacidade técnica, que foi dos melhores jogadores tecnicamente naquela posição, só que em termos de agressividade, em termos de ter um jogador que pressionasse mais o adversário, que fosse um jogador que não é só com a bola no pé, tem que correr sem bola, criar espaço, fazer diagonais. Tudo isto provocou que a opção fosse noutro jogador com outras características. Benfica Anderlecht, o jogo terá sido, se não estou em erro, às 21 horas, foi à noite. Eu saí dos Olivachula ao meio-dia, portanto era verdadeiramente o dia de ganhar a final da Taça UEFA. Fomos a pé para o estádio, a distância não era grande, acampámos à volta do estádio, ali comíamos, ali fazíamos, jogávamos às cartas, as portas abriram às 6 horas, entramos para o estádio lá, na altura eu recordo, levávamos frangos, vendia-se garrafas de água e de cerveja de vidro, eram outros tempos. Começa o jogo quando nós sentimos que estamos a 1h30 de voltar a ganhar uma competição europeia. O Shell marca um golo, um lance que eu já revi várias vezes e que também já tive a oportunidade de falar com o Shell sobre esse lance. Quando o Shell marca o golo, nós temos a certeza absoluta de que acabámos de ganhar a Taça UEFA. E a alegria não dura muito, penso que alguns minutos depois um jogador que tive que decorar o nome dele, o Lozano, fez o gol do empate e a partir daí abateu-se uma tristeza tal dentro do estádio, dentro das pessoas. O resto do jogo pouco terei visto, eu passei quase metade do que faltava do jogo a esconder os olhos e a rezar para que ouvisse o broá do estádio a fechar o gol. Eu queria que acontecesse, mas não aconteceu e tivemos que crescer como benfiquistas. Recordo-me que a equipa saiu debaixo de aplausos e isso na altura era muito importante porque a equipa jogava futebol e tinha uma pessoa que eu na altura admirava muito, que era quanto a mim na altura um grande treinador, que era o Eriksson. Pronto, e as pessoas saíram de lá com a sensação que os jogadores tinham feito tudo e mais alguma coisa para cumprir o seu dever. Foi uma época espantosa. Campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e finalista da Taça UEFA. O Benfica, 82-83, consentiu apenas 2 derrotas em 49 jogos oficiais e apontou qualquer coisa como 112 golos.
Foi o melhor ano de estreia de sempre de um treinador do Benfica. O país rendeu-se a Eriksen e Eriksen ao país, ao calor meteorológico e ao calor humano, ao som e à visão do mar, ao peixe grelhado que aprendeu a degustar na casa que comprou entre o Guincho e o Atlântico. Todos os suecos, todos eles, se apaixonaram também pela gastronomia portuguesa. Mas não apenas pelo clima, pela sensibilidade do povo português, enfim, por um conjunto vasto de características. Eriksen deixou, eu já percebi que na Benfica ele deixou muitas marcas, não é? E como teve 2 jornadas aqui em Portugal, manteve a casa, o irmão dele também morou aqui uns anos. Eu acho que para Eriksen Portugal ainda significa muito. Tem um bocadinho de coração em Portugal. Na época seguinte, Eriksen pouco mexe numa equipa vencedora. A única saída relevante é a de João Alves, em rota de colisão com o técnico. Do lado das entradas, destaque para um gigante chamado Maniche, que há de formar com Nené uma dupla demolidora. O Benfica rendia-se à Escandinávia, com Eriksen, Maniche e Stromberg, e comatava a baixa de Humberto Coelho por lesão com a aposta no jovem Oliveira. A temporada começa da melhor forma, com a primeira conquista da Taça Ibérica para as cores da luz. A vitória sobre o Atlético Bilbao é um bom prenúncio para mais um ano gordo. Da Suécia, o Benfica só teve notícias boas. E por notícias boas, vamos dizer, grandes executantes. Sobretudo na década de 80. Começando por Eriksen, evidentemente, treinador, muito jovem, fantástico, que revolucionou também o futebol português, é importante que se diga, e também aqueles jogadores que vieram por indicação dele, designadamente o Stromberg, o Magnusson, o Jonas Stern, o Stefan Schwarz. Estamos a falar em 4 jogadores de eleição. O futebol passou a ser feito com muito mais cabeça, menos tecnicistas, mas jogadores muito posicionais e jogadores que transmitiam uma segurança muito grande, alguma envergadura física, e o futebol nessa época começou a ser muito mais físico, como ainda hoje é, e se calhar uma mentalidade ganhadora também. Mas, digamos, completavam um pouco alguma genialidade que ainda havia. Estou-me a lembrar do nosso pequeno gênio que era o Chalana, e eles conseguiram com alguma fazer uma certa simbiose e conseguir, digamos, encaixar bem no futebol, que era já na altura um futebol de transição, passou a ser um futebol mais rápido, menos tecnicista, de uma maneira geral em toda a Europa, e portanto em Portugal também, e um pouco mais de nervo e de força. As pessoas poderiam pensar que, sendo suecos, frios, não é? Normalmente um país frio, as pessoas frias, difícil de adaptação, tanto podendo criar, digamos, alguma dificuldade na sua inserção. O contrário. Aconteceu tudo ao contrário. Tanto o Stromberg, o Maniche, que é dinamarquês, todos os outros, Magnusson, tiveram uma adaptação fantástica e, inclusive, muito rapidamente adquiriram, digamos, modos de estar portugueses, a exclamação à portuguesa, portanto, uma série de pequenos tiques à portuguesa. Os suecos marcaram uma época, uma boa época, digamos, na história do Benfica. O campeonato 83-84 é um passeio triunfante do Benfica. A primeira derrota surge somente à 21ª jornada e o ataque soma goleada atrás de goleada, atingindo no final 86 golos, uma média de praticamente 3 por encontro. Em ano de europeu, a superioridade encarnada reflete-se na convocatória para a seleção nacional. Nem mais nem menos que 8 pupilos de Eriksen que são chamados a vestir a camisola das quintas. Bento, Bastos Lopes, Álvaro, Veloso, Diamantino, Chalana, Carlos Manuel e Nené. Houve um ano, penso que não foi nesse ano do Eriksen. Foi nesse ano, exatamente. Foi nesse ano
que eu saí de lá só de Tunu.